Então, nós vamos falar um pouquinho sobre técnicas para compartilhar o Evangelho com as Testemunhas de Jeová, a partir do livro As Testemunhas de Jeová, refutadas versículo por versículo, na página 107. E aí diz ele: eu estava esperando que a próxima Testemunha de Jeová aparecesse à minha porta. Tão logo ela veio, atirei-lhe um versículo bíblico após outro, e aí você deveria tê-la visto dançar. Então lhe disparei João 1:1 bem no meio dos olhos e a derrubei. Você conhece alguém que teve um desses encontros com uma testemunha? Se conhece, saiba que ele deve ter vencido a batalha, mas perdeu a guerra. Aquilo que o Janildo falou, que deu o conselho para vocês, né? De vocês evitarem confusão. Depois de uma rajada das escrituras, como a descrita acima, a testemunha ferida e sangrando correu de volta ao seu ancião, para receber dele proteção e conforto. Ele a remendou, explicando-lhe os versículos danosos e advertindo-a a não escutar pessoas argumentativas novamente, quando estiver pregando de casa em casa. Não se preocupe, responderá a testemunha de Jeová ferida, eu não quero nunca mais passar por isso novamente. Este volume contém bastante munição para incrementar o combate espiritual contra a fortaleza da sociedade Torre de Vigia. Mas se um guerreiro cristão encontrar uma testemunha de Jeová e atacá-la com toda a sua artilharia em uma rápida sucessão de fogo, o resultado provavelmente será desapontador, uma vez que mesmo os líderes da Torre de Vigia sabem que a mente humana pode absorver apenas uma certa quantidade de informação de cada vez. Eles instruem as testemunhas de Jeová a planejarem um estudo de no mínimo 6 meses com as pessoas que estão tentando converter. Apenas uma testemunha sem experiência bombardearia um ouvinte com o sermão de Adão ou Armagedon na primeira visita. As testemunhas de Jeová estão corretas em sua técnica, e esta é uma razão para o surpreendente crescimento da organização. Assim, nós fazemos bem em aprender com elas não suas falsas doutrinas, é claro, mas seus métodos eficazes. Entretanto, o melhor exemplo para o qual podemos nos voltar para aprendermos técnicas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como instrutor e mestre, ele usava palavras selecionadas, bem como milagres, para atrair os homens para si próprio, sendo que ele teve de ensinar alguns novos conceitos impressionantes aos judeus, que se tornaram seus discípulos, podendo aprender muito com o seu exemplo em seus esforços para compartilhar o verdadeiro Evangelho com as testemunhas de Jeová. Jesus sabia quanto aos seus discípulos, o quanto seus discípulos seriam capazes de absorver a cada vez, e ele não tentava superalimentá-los. Mesmo depois de ter ficado muitos meses com os apóstolos, ele lhes disse: ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. João 16:12. O Evangelho consiste tanto de alimento sólido como de leite. Hebreus 5, do versículo 12 a 14. Se você dá alimento sólido para o bebê muito cedo, ele se sufocará com o alimento e o cuspirá fora. Compreendendo que deve levar muito tempo para que uma testemunha de Jeová desaprenda as falsas doutrinas da Torre de Vigia e reaprenda a verdade da Bíblia, nós não devemos dar-lhe muito para digerir de cada vez. Jesus podia deixar para mais tarde muito do que tinha para dizer, porque sabia que o Espírito Santo continuaria ensinando os discípulos. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16:13. Nós também deveríamos crer que o Espírito Santo ensinará os novos crentes de hoje, tal qual fez no primeiro século. Não precisamos nos responsabilizar em corrigir todas as noções erradas que uma testemunha tem em sua mente. O Espírito prosseguirá do ponto onde paramos. Além disso, Jesus era um pastor, não um vaqueiro. Ele não conduzia o rebanho atirando e estalando o chicote como fazem os vaqueiros na condução do gado. Ele gentilmente conduzia o rebanho. Jesus chamava as suas ovelhas, e suas ovelhas ouviam sua voz e o seguiam.
nós podemos fazer o mesmo, apresentando amavelmente o Evangelho da Palavra de Deus, confiante que as ovelhas irão ouvir e seguir, sem que tenhamos que intimidá-las a fazer isso. As testemunhas de Jeová estão habituadas a ouvirem as ameaças de seus anciãos. Nós devemos fazer o contrário. Note também os métodos e ensinamentos que Jesus usou. Observando rapidamente os 4 evangelhos, você observará que muitas de suas sentenças têm ponto de interrogação no final. Pontos de interrogação têm o formato de anzóis e funcionam da mesma forma para fisgar respostas e as colocar para fora da boca das pessoas. Jesus era muito hábil em usar esses anzóis de pescaria. Ao invés de passar informações aos seus ouvintes, ele usava perguntas para extrair resposta delas. Uma pessoa pode fechar seus ouvidos para os fatos que não quer escutar, mas se uma pergunta aguçada a leva a formular uma resposta em sua própria mente, ela não pode escapar da conclusão, porque é a conclusão a qual chegou por si só. Legal isso, né? Por outro lado, se nós fornecermos as respostas, os efeitos podem ser bem diferentes. Por exemplo, nós podemos dizer a uma testemunha de Jeová: você tem estado iludida, a organização Torre de Vigia é um falso profeta, você precisa de salvação. Mas se ela não chegou a estas conclusões em sua própria mente, provavelmente ficará ofendida e rejeitará qualquer outra coisa que você tenha a dizer. Certo? Portanto, se nós queremos que ela chegue a estas conclusões, devemos guiar os pensamentos nesta direção. Melhor do que comentar, olhe o que este versículo diz que Jesus é Deus, é pedir à testemunha que leia o versículo em voz alta e então perguntar: a quem o escritor estava se referindo neste versículo? O que ele diz a respeito dele? E assim por diante. A testemunha de Jeová talvez não dê a resposta correta em voz alta, mas você verá sua expressão facial mudando quando compreender o que você quis dizer. Empatia é muito importante para que alcancemos esses indivíduos desencaminhados. Tente imaginar o quanto você gostaria que os outros lhe falassem se fosse um dos que estivessem desencaminhados. Portanto, lembre-se que tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Mateus 7, versículo 12. O apóstolo demonstrou este tipo de empatia no sermão que apresentou aos atenienses, Atos 17, versículos 16 a 34. As escrituras nos dizem que revoltava-se nele o seu espírito vendo a cidade cheia de ídolos, mas ao invés de deixar que esta revolta se tornasse uma fonte de repreensão contra aqueles idólatras, Paulo se conteve e procurou um ponto de identificação para lhes falar, e disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque passando eu, observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. Versículo 22 e 23. Nós podemos fazer o mesmo, admitindo para as testemunhas de Jeová que apreciamos o seu zelo e o seu desejo de servir a Deus. Alguns anos atrás, 2 jovens missionários mormon contataram a minha esposa Penny e marcamos uma entrevista. No decorrer da discussão, naquela tarde, eu coloquei todas as cartas na mesa e os desafiei fortemente a respeito da autenticidade do livro de Mormons. Eles estavam visivelmente abalados quando saíram, mas nunca mais voltaram à nossa casa, e nós nunca mais os vimos. Recentemente, 2 mormons diferentes nos contactaram e nós marcamos uma entrevista, mas desta vez apliquei alguns dos princípios delineados neste capítulo, dando-lhes informações de uma maneira gentil e paulatina. Como resultado, tivemos uma série de entrevistas com eles,
o que nos deu a oportunidade de plantar muito mais sementes, pelas quais oramos para que sejam aguadas e cresçam em direção a Deus. A nossa segunda tentativa alcançou mais sucesso, e isso me faz lembrar a história de um garoto que era considerado retardado pelos outros garotos da vizinhança. Sabendo que ele, na verdade, era muito inteligente, um vizinho mais velho perguntou aos garotos que zombavam dele: por que o perturbam? Nós nos divertimos com ele porque é muito bobo, respondeu um deles. Se você toma 2 moedas em sua mão, uma grande de pequeno valor e uma pequena de grande valor, e lhe oferece essas moedas, ele sempre escolherá a de menor valor. Mais tarde, quando aquele senhor procurou o garoto retardado, entre aspas, e lhe perguntou: por que fazia isso? E ele respondeu: no final da semana eu tenho o bolso cheio de moedas, mas se escolher a moeda de maior valor, a brincadeira termina. Portanto, se for o caso, colete as moedas vagarosamente, ou encontre pontos de identificação, ou use questões indutivas, ou deixe um pouco do que você gostaria de falar para depois, ou use a combinação de todas as técnicas quando julgar apropriado, mas devemos orar e estudar as nossas abordagens, facilitando o caminho para que a nossa mensagem alcance os corações e as mentes de nossos ouvintes. Mas, acima de tudo, a nossa esperança de sucesso deve residir no Senhor, mais do que em nós mesmos, não importa o quanto estejamos preparados. E aí que a gente possa estar atento a isso em relação à questão de bater um papo sobre o Evangelho. Claro que um testemunho de Jeová ou uma pessoa afastada do salão do reino assistindo esse vídeo, ela possa me criticar duramente, achar que nós aqui estamos fora da verdade ou alguma coisa do tipo, mas é importante verificar o seguinte: tá legal, você está com a verdade, então como é que você vê todas essas profecias que não se cumpriram? Você está fora da verdade, então me diga uma coisa, por que o texto está dizendo isso quando só vocês conseguem compreender dessa forma? E é claro, reconhecendo que não tem como negar, 2 em 2, de porta em porta, faça chuva, faça sol, durante meses ou anos acompanhando as pessoas, é um negócio para a gente respeitar. Eu entendo que se boa parte das igrejas evangélicas tivessem no seu front, na sua frente de batalha, gente com essa disposição para estudar e para ensinar que eles têm, olha, não tem como. Nossas igrejas estariam a cada ano crescendo 5, 6, 7 vezes mais, com certeza, Então que a gente possa olhar para isso, com respeito e humildade, e consideração por essas pessoas. Então tá aí, é um livro que, se vocês puderem encontrar na estante virtual, em algum sebo, alguma coisa do tipo, muito legal, porque é um livro que vai refutando versículo por versículo. Eu peguei o tema que o Carlos pediu, dos 144 mil, mas tem vários assuntos baseados em versículos da Bíblia, como se fosse um comentário bíblico, só que só direcionado a situações de testemunho de Jeová. Muito legal. Passa aí para vocês para darem uma olhada. O professor falando, eu fiquei pensando, veja só, imagine quantos fora esses testemunhos de Jeová ganham. Às vezes ele chega lá 8h30 da manhã. Mas se você marcar 3 horas da tarde, vai 3 horas da tarde. Se você falar hoje eu não posso, só posso quinta-feira, eles vão quinta-feira. Eles fizeram comigo, eles fizeram isso. Mas só que eu não era cristão. O engraçado é que eu marcava com eles, só que eles não iam. E quando eu parti para o lado do Evangelho, aí eles apareceram, eu falei: agora já era, perderam. Posso jogar? Pode sim.